Olá, que a graça do nosso Deus seja com todos nós, amém? Hoje é um domingo especial, um domingo de Páscoa, um domingo que nos faz lembrar da obra do Senhor Jesus. Ele viveu neste mundo, ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Ele vive, ele está nos céus, ele é o nosso Senhor que venceu a morte. Então, estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler o capítulo inteiro, são 20 versículos, para que nós possamos ter essa base para a nossa reflexão de hoje. Deixe-me fazer uma pergunta. Como é que você se sente quando você investe tempo na leitura de um livro ou no acompanhar de uma série ou ao ver um filme e o final da série, o final do livro, o final do filme não é tão legal assim. Parece que é meio frustrante. Muita gente que acompanhou a série Lost, que fez muito sucesso anos atrás, ficou decepcionada com o final. Mas outros gostaram, né? Também. Não sei se você é um desses que já assistiu. Mas é bom terminar uma leitura, uma jornada e falar, puxa, valeu a pena. Gostei desse final. Gostei de ter acompanhado. Não joguei meu tempo fora. Como é que você terminaria uma história? Como é que você terminaria a história a respeito do Senhor Jesus? Eu estou fazendo essas perguntas porque estamos no último capítulo de Marcos. Marcos, ele é o autor do menor dos evangelhos, ele é o mais objetivo, mais direto em relação a Mateus, ou Lucas e João. E agora ele está terminando a sua história a respeito do Senhor Jesus. E ele não termina a história de forma frustrante. Ele não termina a história de Jesus de forma que venha decepcionar os leitores ou aqueles que acompanharam toda a história desde o capítulo 1. Pelo contrário, ele termina de uma forma triunfante. Ele termina de uma forma que Jesus recebe toda a evidência, toda a glória, apesar de ter passado pela morte, porque ele ressuscitou e ele vive eternamente. Vamos ler os versículos para meditarmos hoje sobre o triunfo da obra redentiva, o triunfo da obra de salvação do Senhor Jesus. Leiamos. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, versículo 6, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram.
Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Aqui temos o texto de Marcos 16, versículos 1 a 20. Temos em mente o triunfo da obra redentiva. Todos nós, crentes, podemos ter a certeza de desenvolvermos uma vida bem-sucedida, uma vida cristã bem-sucedida. A semelhança do apóstolo Paulo, que às vésperas da sua morte pôde dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas por que nós podemos ter uma certeza de que a nossa jornada neste mundo, a nossa forma de viver para o Senhor, de nos libertarmos do pecado, pode ser então uma vida bem-sucedida? Como é que a gente pode ter essa convicção? Não é baseada na nossa força ou nas nossas estratégias, mas só podemos ter uma vida bem-sucedida por causa da vitória que Jesus já teve, por causa do triunfo do Senhor Jesus sobre a morte, por causa do triunfo da obra redentiva do Senhor Jesus. A obra redentiva, ou seja, a obra de salvação de Jesus, a obra de redenção, ela foi plenamente cumprida, ela foi perfeitamente executada. Quais então são as provas de que essa obra de Cristo, ela foi bem sucedida? Vejamos então 3 provas apresentadas aqui no texto de Marcos 16, que vão nos ajudar a entender que essa obra de Cristo, ela foi triunfante, que a obra de salvação de Cristo foi plenamente executada e completada, e que nós então somos beneficiados por conta disso. Quais são essas provas? A primeira prova é que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Nós vemos isso nos versículos de 1 a 8, mas eu quero ler aqui especialmente o versículo 6 novamente, porque ele diz assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Foram as palavras daquele jovem vestido de roupas brancas, daquele anjo, direcionadas então às mulheres que ali estavam diante do sepulcro. Jesus, ele venceu a morte. E Jesus, ele é digno então de toda honra. As mulheres deram o exemplo de amarem ao Senhor Jesus e de o honrarem. Elas, veja aqui o que diz o versículo 1, elas no sábado compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas investiram financeiramente em aromas para que pudessem balsamar o corpo de Cristo. Elas foram também, de acordo aqui com o versículo 2, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram então até o sepulcro. Elas investiram dinheiro, elas investiram tempo, elas estavam expressando honra a Jesus. Além do mais, elas demonstraram também muita coragem, pois Jesus havia sido morto como um transgressor, como um malfeitor.
elas não tinham fugido, apesar de toda aquela situação que estava acontecendo, que Jesus foi castigado, que tinha ali várias pessoas, vários soldados do Império Romano maltratando a Jesus, perseguindo quem estava com ele. Elas não deixaram de estar lá com o Senhor Jesus. No versículo 40 do capítulo 15, a gente pode ver o seguinte: algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Elas estavam ali, mesmo com toda aquela perseguição, mesmo com pessoas como Pedro negando a Cristo por 3 vezes, elas estavam acompanhando a crucificação de Jesus. Elas não se deixaram vencer pelo perigo, elas não deixaram de se identificar com Cristo, elas estavam com os corações cheios de gratidão pelo que Cristo havia feito por elas e por quem Jesus era. E assim elas honraram a Cristo. Bem cedo, compraram ali os aromas, as especiarias aromáticas, e estavam querendo ungir o corpo de Cristo. Os crentes de hoje, eles precisam aprender a demonstrar mais honra a Cristo, não é verdade? Nós precisamos aprender a demonstrar mais amor a Jesus, amor especial a Ele. Será que nós estamos buscando honrá-lo com as nossas finanças como nós poderíamos? Será que estamos honrando a Cristo com o nosso tempo como nós poderíamos? Há uma grande tendência nos dias de hoje de se preocupar tanto com as coisas deste mundo, com o trabalho, com os estudos, e são coisas importantes, com o próprio lazer, também é importante, mas poucos investem do seu tempo na obra de Cristo como poderiam investir. Para honrarmos a Cristo adequadamente, nós precisamos de corações gratos. Um coração adorador faz com que a pessoa invista do seu tempo, das suas finanças, que tenha ousadia, que tenha coragem, que fala de Cristo. Nós precisamos enxergar melhor o que Cristo fez por nós, para vivermos como aqueles que o honram de forma como Ele é digno. Todos nós crentes precisamos cultivar em nossos corações diariamente gratidão pela obra de Jesus. Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou por cada um de nós. Para que possamos então ser bons servos, precisamos de mais gratidão em nossos corações para honrarmos a Cristo. Corações motivados por gratidão são verdadeiramente os corações que adoram a Jesus. Jesus é digno de honra. Aquelas mulheres honraram a Cristo. Jesus também, Ele é misericordioso para com os que erram. Olhando ainda aqui para os versículos de 3 a 8. Jesus, mesmo em grande posição de honra, Ele é misericordioso para com os que erram. Como é que Ele expressa o seu cuidado? Como é que Ele expressa a sua misericórdia? Tendo paciência com os que erram. Eliminando, por exemplo, as preocupações de quem não deveria estar preocupado. Talvez você já tenha sido tentado por preocupações. Talvez você já tenha pensado viver a sua vida do seu jeito e ainda assim foi alvo da graça misericordiosa de Cristo. Aquelas mulheres, apesar de não estarem com medo, apesar de estarem honrando a Cristo com as especiarias aromáticas, também com a dedicação do tempo delas, mas ainda assim elas estavam preocupadas e estavam conversando umas com as outras, dizendo assim: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Deus, misericordiosamente, resolveu essa preocupação delas. A pedra já havia sido removida, diz o versículo 4. Mas elas não estavam se lembrando das palavras e promessas de Jesus. Ele tinha dito que Ele iria ressuscitar. Então note que a preocupação delas era uma preocupação que não deveria existir. E na verdade, muitas pessoas sofrem de preocupação, sofrendo por aquilo que nem vai acontecer, não é verdade?
e aquelas mulheres então estavam preocupadas, conversando umas com as outras, mas Marcos, o evangelista Marcos, ele relata aqui o que aconteceu. Diz que um jovem vestido de roupas brancas, um anjo, assentado à direita, estava próximo delas ali, e já tinha resolvido então a questão da pedra do sepulcro, e estava agora orientando o que elas tinham que fazer. Diz o capítulo 8 de Marcos também, versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitaria, ou que depois de 3 dias ressuscitasse. Ou seja, Cristo já tinha ensinado, mas elas não estavam lembrando. Deus, misericordiosamente, envia esse anjo para livrá-las da preocupação. Elas pensaram em simplesmente embalsamar o corpo de Jesus. Era um ato de honra. Porém, mesmo assim, um anjo falou a elas, com amor, com paciência, que Jesus não estava ali. É o que diz o versículo 6. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. O anjo não chegou ali dando uma bronca nas mulheres, falando, puxa, ele falou para vocês que ele não estaria aqui. Ele falou que ressuscitaria e vocês estão aqui querendo encontrar ele. Encontrá-lo. Vocês não vão encontrá-lo. Não, ele simplesmente disse, não temas, ele ressuscitou, ele não está aqui. O anjo então, esse mensageiro do Senhor, expressa a misericordiosa ação do nosso Deus com aqueles que creem nele. Esse é o nosso Deus, ele é misericordioso também conosco. Jesus foi misericordioso com elas. Jesus é misericordioso com todos aqueles que creem nele. Jesus é misericordioso conosco. Jesus havia vencido a morte. Jesus havia cumprido suas palavras que ressuscitaria. Mas mesmo assim, providenciou um anjo, um mensageiro, para eliminar as preocupações das mulheres que foram ao sepulcro. Esse é o nosso Deus, grandioso, majestoso, digno de honra e glória, mas que se importa com pessoas tão pequenas como nós. Podemos nos lembrar de Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e de abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus, grande, sublime, mas habita com aqueles que têm coração contrito. Oremos, busquemos a Deus, confiemos nele. E ele, por quê? Porque ele pode eliminar qualquer uma das nossas preocupações. Ele pode eliminar qualquer dificuldade de nossas vidas, se assim for a vontade dele. Não temos razão para ficarmos preocupados. Mas se ficarmos, ele ainda é gracioso para cuidar de nós. Isso não é um incentivo para nos preocuparmos, mas um alerta para nos lembrarmos que Deus cuida de nós, cuida de cada um daqueles que são seus servos. Nosso Deus é grandioso e ao mesmo tempo ele habita com aqueles que têm um coração quebrantado. Quebrante-se perante o Senhor. Veja um pouquinho mais aqui do versículo 7. Como é que o nosso Deus expressou misericórdia? Ele também se lembrou dos que falharam em abandoná-lo. Veja o versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. A mensagem do anjo, no versículo 7, foi para os discípulos, para que os discípulos fossem avisados a respeito da ressurreição de Jesus. Em especial a Pedro. Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Mas foi citado aqui nominalmente pelo anjo. Olha, vai lá, avise, cada um dos discípulos, avise a Pedro. Isso nos mostra mais uma das atitudes perdoadora e restauradora do Senhor Jesus. Ele não deu Pedro como um caso perdido, ou os discípulos como um caso perdido. Os apóstolos
haviam abandonado Jesus no momento da crucificação. Pedro havia negado a Jesus por 3 vezes. Ele disse: não o conheço, não compreendo o que dizes, não conheço esse homem de que falais. Mas mesmo assim, logo após a sua ressurreição, uma mensagem especial foi direcionada aos que falharam e que precisavam de restauração. Jesus cumpriu a sua obra ressuscitando, vencendo a morte. Por causa disso, ele é digno de toda a honra e glória. Mas mesmo em toda a sua dignidade, em sua posição de honra, ele age de forma misericordiosa, ele perdoa, ele restaura. Você tem vivido longe do Senhor Jesus? Se aproxime dele. Se aproxime dele agora. Receba o perdão dele. Se quebrante. Confesse os seus pecados. Abandone esses pecados. Venha para o Deus misericordioso. Também devemos expressar a todos aqueles que estão ao nosso redor, a semelhança do que fez Deus, a semelhança do que fez o Senhor Jesus com os seus seguidores. Nós devemos expressar também misericórdia e perdão para quem está ao nosso redor. Se somos seguidores de Jesus, não podemos ser marcados por amargura, por maltratar pessoas que fazem algum mal contra nós ou que nos decepcionam. Jesus é o exemplo a ser seguido. Ele foi misericordioso com aqueles que o abandonaram, que o negaram. Nós devemos refletir o caráter de Cristo em nossos relacionamentos. Que sejamos também conhecidos como verdadeiros seguidores de Cristo, demonstrando misericórdia e perdão a todas as pessoas. Nossos amigos e conhecidos, nossos liderados, nossas famílias, precisam ver em nós o caráter perdoador e misericordioso de Cristo. O triunfo da obra de redenção. A obra de salvação de Jesus foi plenamente cumprida. Quais são as provas de que a obra de salvação, a obra de redenção de Jesus foi bem sucedida? Uma delas é que Jesus ressuscitou vencendo a morte. A segunda prova é que Jesus apareceu aos discípulos. Versículos 9 a 18. Olha o que diz o versículo 14 em especial. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus, ele ressuscitou. Jesus apareceu àqueles seus discípulos, os seus seguidores. E Jesus não deixou de advertir a incredulidade. Jesus adverte a incredulidade. Jesus, ele adverte a falta de fé. Jesus diz claramente que a falta de fé, ela traz o desânimo. Olha o que nós podemos ver aqui. As aparições após a ressurreição de Jesus foi primeiro para Maria Madalena, versículo 9, depois aos 2 discípulos, aqui no versículo 12, finalmente aos 11, no versículo 14, e Marcos não citou tantas outras aparições, mas o fato é que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele vive eternamente, e isso é bom, isso nos traz esperança, isso deve trazer ânimo aos nossos corações. É o que nós podemos ver em Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cristo ressuscitou. Por conta disso, somos perdoados, justificados. Por causa da ressurreição de Jesus, temos uma viva esperança. Fomos regenerados, fomos salvos, fomos libertos da escravidão dos nossos pecados. Jesus apareceu aos discípulos, evidenciando assim a sua ressurreição, e ele faz uma advertência à incredulidade deles que tinha sido demonstrada naquele momento. E ele apareceu também, apesar da sua advertência, ele apareceu ainda de forma bastante bondosa.
Jesus apareceu em primeiro lugar para Maria Madalena. Foi um ato de bondade da parte de Jesus Cristo. Maria, a mãe de Jesus, ainda estava viva, ele poderia aparecer para ela. Ele poderia aparecer para João, o discípulo amado, porque ele também teve uma boa participação ali acompanhando a crucificação de Jesus. Mas Maria Madalena, que fora possessa por 7 demônios, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, conforme também diz Lucas capítulo 8, versículo 2, ou seja, fazendo uma referência sobre quem é a Maria Madalena. Jesus também pode perdoar qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados. Maria Madalena foi perdoada, isso ficou muito claro. Ela não tinha que ter mérito nenhum para ser a primeira a ser visitada por Jesus após a sua ressurreição. Jesus é gracioso, nosso Deus é gracioso. As aparições de Jesus também foram, digamos, sem crédito. Os companheiros de Jesus estavam tristes e chorando. Veja o versículo 11, diz assim: quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Estavam desanimados, porque não creram nas palavras de Jesus. Ele já tinha falado a respeito da sua morte e ressurreição, mas eles não tinham entendido, eles não creram. Não deram crédito para o que Maria Madalena havia dito. Ela já tinha falado que Jesus tinha ressuscitado. Eles não deram crédito aos que já tinham visto Jesus. Não estavam acreditando. Por isso, foram censurados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra usada aqui para censura ou repreensão expressa insatisfação, descontentamento da parte de Jesus. Mesmo quando há choro e tristeza, as pessoas precisam ser confrontadas pela verdade. Em amor, é verdade, mas precisam de serem lembradas das verdades bíblicas. O desânimo, por exemplo, é um pecado, porque o desânimo é uma das expressões da falta de fé na pessoa e obra de Jesus. Há muitas pessoas hoje que não dão crédito a Jesus Cristo, que não trazem as palavras dele ao coração para se sentirem animadas e encorajadas. São pessoas incrédulas e duras de coração. Essas pessoas, elas precisam crer de verdade em Jesus Cristo para terem suas vidas transformadas. Irmãos, se nós cairmos em desânimo, nós precisamos nos animar, lembrando do que a palavra diz, lembrando de quem é Deus, lembrando da obra perfeita de Cristo em nosso favor, que isso anime a todos nós. É por essa razão que, apesar de todas as lutas e dificuldades, apesar de dias de pandemia, apesar de tristezas que esse mundo nos proporciona, ainda podemos ter bom ânimo, porque Cristo Jesus venceu o mundo e podemos então passar pelas dificuldades crendo nele. Também aprendemos que mesmo os apóstolos, mesmo aqueles que aprenderam tanto de Jesus por 3 anos, diretamente de Cristo, ainda foram incrédulos, falharam na incredulidade. Não existem pessoas perfeitas. Não existe nenhuma pessoa perfeita neste mundo a ponto de não cometer uma falha sequer, ou que não esteja sujeita ao momento de fragilidade. Não existe pessoa que não esteja sujeita à demonstração de falta de fé em algum momento da vida. Por isso talvez você esteja sofrendo. Isso faz parte da vida. Mas é em Cristo que você pode se animar. Nós precisamos nos lembrar de quem é Deus, crer na palavra dele, crer na obra de Jesus. É assim que vamos vencer os nossos momentos de fraqueza. Jesus também comissionou os seus seguidores. Ele enviou os seus apóstolos para uma obra sem igual. Jesus, veja o versículo 15 a 18, disse assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus apareceu aos seus apóstolos e os comissionou para uma obra especial. Que obra era essa? Pregação da palavra.
A grande comissão, como é assim chamada, aqui no final do texto de Marcos, como também no final do capítulo de Mateus 28, a grande comissão, ela mostra que todo o mundo precisa do Evangelho. Porque se não fosse assim, não haveria nenhuma razão para dizer: ide, vão, façam discípulos, pregue o Evangelho. Essa é a grande comissão. Isso evidencia que as pessoas precisam ouvir de Deus. Logo, todo mundo está perdido e precisa de Jesus Cristo como seu Salvador. Irmãos, essa é a nossa tarefa. Os apóstolos ali, os discípulos de Cristo, foram comissionados para pregar a palavra. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. É a mesma tarefa que eu e você temos, é a missão que nós temos como igreja. Precisamos pregar aonde nós estivermos. Que nós apoiemos então aqueles que já estão pregando, aqueles que estão trabalhando em nossas congregações, aqueles que estão trabalhando nesse grande estado da Amazônia, subindo aí para o interior, pelos rios afora, por aqueles que estão em outros estados do nosso grande Brasil, aqueles que estão pela América, aqueles que estão até os confins da terra. Que Deus continue capacitando esses nossos queridos irmãos que pregam o Evangelho em lugares distantes, que têm deixado suas casas, seus estados, suas cidades para pregar o Evangelho em outros lugares. Você também talvez seja um desses chamados pelo Senhor. Se você estiver sendo chamado pelo Senhor, não diga não ao chamado dele. Vai e pregue o Evangelho em qualquer lugar que você puder. Alguns são chamados para uma obra especial, de preparo formal, de ir para um seminário, de se preparar e então fazer missões dessa maneira. Talvez você também seja um desses chamados pelo Senhor para se preparar, sem deixar a sua profissão, sem deixar o seu emprego, mas para pregar o Evangelho aí, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu condomínio. Pregue o Evangelho obedecendo a ordem que Jesus deu aos seus seguidores. Todo mundo precisa ouvir do Evangelho de Cristo. Todas as criaturas estão no mesmo estado, perdido, necessitado de Cristo. Oremos para que o Evangelho ganhe cada vez mais expansão pelo mundo afora. Precisamos dar sequência à obra da pregação, evangelizando e apoiando nossos missionários. O versículo 16 evidencia qual é a consequência daquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo. Ele é batizado, ou seja, confessa Jesus publicamente, se identifica com Cristo, se identifica com um grupo de pessoas, com uma comunidade de fé, para cumprir a obra de Jesus Cristo. Então, se você já crê em Jesus, deseje o batismo, deseje querer fazer parte da comunidade de irmãos, deseje fazer parte da igreja local. Se você já crê em Jesus, então creia também, ou melhor, aceite ser batizado. Não é que o batismo é algo necessário para que você seja salvo, mas uma consequência imediata, natural. Quem crer e for batizado será salvo. Não é que você precisa do batismo para ser salvo, mas a consequência é tão natural. Quem crer vai querer ser batizado. Talvez você esteja aqui entre nós, já frequentando a igreja, já crê no Senhor Jesus e ainda não se envolveu no preparo para ser batizado. Se você está entre esses, fale conosco. Manifeste seu interesse de querer fazer parte de uma classe de batismo, de ser discipulado para ser batizado em breve. Esse é um dos momentos de grande alegria da igreja, ver pessoas que creem em Jesus sendo batizadas. Isso glorifica o nosso Deus. Quem não crer também, é uma outra consequência aqui que a gente pode notar no versículo 16. Quem não crer já está condenado, será condenado, isto é, será punido para toda a eternidade. Ficará longe de Deus, passará a eternidade no lugar de condenados, para condenados, ou seja, o inferno. Para que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século fosse estabelecida, Jesus capacitou os apóstolos de forma miraculosa. Então, eles pregavam o Evangelho de uma maneira que eles ganhavam a atenção de todos que estavam ao seu redor quando eles realizavam milagres, como a gente pode ver aqui no versículo 17 e 18. Os milagres eram realizados para impactar aquele mundo, era para ganhar atenção, para que o Evangelho pudesse ser espalhado rapidamente, para que o Evangelho pudesse ganhar evidências rapidamente.
Os milagres que eles realizaram não continuam sendo realizados pelos seguidores de Jesus hoje. Nós, seguidores de Cristo, não temos os poderes espirituais de fazer aquilo que está aqui relatado nos versículos 17 e 18. Mas o certo é, Deus tem nos capacitado para quebrarmos escravidões, correntes de pessoas escravas do pecado. Isso é um grande milagre também. Mas, claro, aqui os sinais acompanharam aqueles que estavam, naquele momento, sendo comissionados por Jesus, que eram os apóstolos. O triunfo da obra de redenção, o triunfo da obra redentiva, a obra de salvação de Jesus foi plenamente cumprida. Quais são as provas de que a obra de salvação de Jesus foi bem sucedida? Jesus ressuscitou, vencendo a morte. E Jesus apareceu aos seus discípulos. Ele foi visto, ele conversou com os seus seguidores. Mas também, uma terceira prova é de que Jesus voltou aos céus. Versículos 19 ao 20. 19 e 20. Olha o que diz o versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus voltou ao Deus Pai. Versículo 19. O que ele está fazendo lá? Entre algumas das suas atividades, uma delas é que ele está intercedendo por nós. Ele está à destra do Pai, ele está à direita do Pai, ele está na posição de honra e lá intercede por nós. Romanos 8,34. Ele sabe o que nós enfrentamos, ele sabe do que nós necessitamos e está intercedendo por nós. Você já pensou nisso? Nós não temos um Deus que simplesmente veio a este mundo, fez o que tinha que fazer, voltou e aí agora está apenas usufruindo da sua posição de honra celestial. Não, o nosso Deus é tão amoroso, tão misericordioso que, assentado à destra do Pai, ele está intercedendo por nós. Ele voltou ao Pai, mas está ainda expressando seus cuidados por cada um de nós, por cada um que compõe a sua igreja. Jesus foi recebido pelo Pai nos céus. Ele foi preparar lugar para nós. Lembra de João 14, versículo 2? Ele foi preparar um lugar para que possamos um dia estar com Ele. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Agora, olha que interessante, versículo 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Os discípulos entenderam que essa era a missão deles, que deve ser a nossa. E o Senhor cooperava com eles. Jesus, ele mesmo assentado à destra do Pai, ele capacita, ele coopera com aqueles que estão cumprindo com a missão em submissão a ele. O verbo usado aqui, coopera com eles, é um verbo bem interessante, porque a sua forma substantivada é aquela forma usada por Paulo, fazendo referência a vários dos seus cooperadores, como Demas, como Lucas, como também João faz citação dos seus cooperadores da verdade na sua terceira epístola. Então, Jesus está cooperando conosco, nós somos os cooperadores de Cristo ao mesmo tempo e vice-versa. Isso é um grande privilégio, porque nós não estamos aqui neste mundo para cumprirmos uma obra sozinhos ou baseado na nossa força humana, nas nossas estratégias. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para adorarmos o nosso Senhor, e vamos fazer isso recebendo toda a ajuda necessária, todo o auxílio necessário do próprio Senhor Jesus. Jesus voltou aos céus, mas não nos deixou aqui abandonados. Ele coopera, ele trabalha junto da sua igreja, ele trabalha junto com os seus cooperadores aqui neste mundo. Salmo 126, versículo 6, diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes.
esse salmo nos ajuda a lembrar que a obra da pregação do Evangelho, ela é uma obra que vai sempre glorificar o Senhor da obra, né? Aquele que nos manda fazer isso. Se nós saímos para semear, nós vamos voltar com júbilo, vamos trazer os feixes. Por quê? Porque o Senhor coopera com aqueles que trabalham com Ele, para Ele. Talvez você esteja pensando, mas eu já preguei tanto o Evangelho, já preguei tanto para a minha família, e ali as pessoas não se convertem. Continue fazendo. Os resultados dependem do Senhor. A Ele pertence a salvação. Mas nós podemos ser seus servos, anunciando fielmente a sua palavra. Triunfo da obra de redenção. Triunfo da obra de salvação. A obra de salvação de Jesus Cristo foi plenamente cumprida. Quais foram as provas que essa obra foi plenamente cumprida, foi bem sucedida? As provas foram que Jesus ressuscitou, vencendo a morte, que Jesus apareceu aos seus discípulos e que Jesus voltou aos céus. Como é que terminaria uma história que você estivesse contando a respeito do Evangelho? Marcos termina o seu livro dessa maneira, dizendo que Jesus triunfou. Ele não foi derrotado. Ele triunfou e tem capacitado, então, os seus atuais discípulos, que somos nós, para cumprir, todos os discípulos podem cumprir, então, a obra que ele nos ordenou a fazer. Pregar o Evangelho e ter, assim, um desenvolvimento de vida cristã que o glorifique. Irmãos, nós não estamos aqui neste mundo abandonados. Estamos aqui podendo usufruir dos resultados da obra perfeita de salvação do nosso Senhor Jesus em nosso favor. Vivamos para a glória dele. Celebremos a ressurreição do Senhor Jesus. Celebremos a obra perfeita de Cristo em nosso favor e vamos servi-lo com muita gratidão em nossos corações. Que assim seja.